No perfil de hoje eu estou conversando com a talentosíssima Dalal Oscar. Dalal, você é uma pessoa que desde o início da sua militância, como bailarina, como coreógrafa, você sempre tentou trazer os excluídos, abrir chance para quem não teria. Principalmente no balé, que é considerado, você deve saber ou reconhecer ou pensar assim, que as pessoas imaginam ser uma arte elitista. Que é para alguns, não é para todos, que precisa disso, precisa daquilo, enfim. Né? E você abriu e provou que não é assim, que se pode fazer diferente. Deu resultado. Como é que essa história começou? Não, ao mesmo tempo que eu tentava abrir um caminho para mim, enfim, dentro da arte da dança, e para aqueles que estavam comigo, eu me dava conta que tinham centenas de jovens brasileiros sem oportunidade, com talento, e não tinham condições financeiras para estudar mais ou para ir melhor. Então, foi quando eu fundei, com a ajuda do meu padrasto e da dona Sara Kubitschek, que foi madrinha, porque a Márcia gostava muito de balé. Então eu consegui que desse um apoio a uma instituição, que é a Associação de Balé do Rio de Janeiro, que é uma entidade sem fins lucrativos, é como se fosse uma fundação, e que foi feita para ajudar a fazer a dança, sobre todos os aspectos, e o balé a crescer, dando bolsas de estudos aos talentos, preparando livros didáticos, dando aulas, preparando professores, uma série de coisas que pudesse fazer multiplicar a oportunidade de aprender e de ensinar por todo o Brasil. Aí, quando a Margot Fonteyn me disse, Dalal, o Brasil é tão talentoso, ela tinha paixão pelo Brasil, porque o avô, né, era de origem brasileira, ela dizia assim, tem tanto talento no Brasil, mas eles não têm acesso às informações e não têm uma metodologia de ensino. Eu queria que você fosse responsável de introduzir o método da Royal Academy of Dance, de Londres, que é um método de preparação de professores, de metodologia de como se desenvolve, como é que se ensina balé. Porque existem 3 métodos assim, importantes, que é o método francês da Ópera de Paris, mas que principalmente visa a Ópera de Paris ou a Escola de Dança de Formação de Bailarinos para a Ópera de Paris. O método russo Vaganova, que é maravilhoso, mas é voltado para a profissionalização. E o método da Royal Academy, que não só profissionaliza quem tem talento ou quem tem condições, mas atende a todos aqueles que querem dançar independentemente e prepara professores. Então, o que ele faz? Ele forma também um público através desse ensino. Ele prepara você, prepara a criança, mesmo que ela não vá seguir carreira, ela passa a ver a dança de uma outra maneira, passa a amar a dança, passa a ser um público de dança, de balé contemporâneo, qualquer forma de dança, e também prepara professores a ensinar direito, que é a coisa básica, é a formação básica de seja bailarino profissional ou seja um aluno, tem que aprender direito, porque nós estamos mexendo com o corpo, com a mente e com a alma, com o espírito. Então, tá bem, Marco, então vou fazer isso. Trouxe uma professora preparada para metodologia e comecei a viajar por todo o Brasil, chamando todos os professores, mandando que quisessem aprender esse método sem custo nenhum, para poder melhorar o seu ensino, que eram bem-vindos. E comecei a dar cursos, viajei o Brasil todo. E então, o que acontecia? Eles usavam o método, tinha uma apostila de exames que eles aplicavam nas crianças e nos alunos de diversos níveis. Vinha um examinador catedrático de Londres, sentava na sala, a uma certa época, eles apresentavam aquela parte daquele exame, que são pequenas combinações e tudo. O professor, o examinador via que ela está bem ensinado, está correto, dava um certificado que vinha da Royal Academy para o aluno, mas ao mesmo tempo estava dando à professora um incentivo, ensinando que está tudo bem e fazendo as observações onde ela tinha que melhorar. Que bom, que Isso bacana. foi feito de Belém do Pará, Caxias do Sul, por todo o Brasil. Durante 10 anos, eu fui introduzindo, as professoras foram crescendo e foram se filiando à Royal Academy diretamente com Londres. E qualquer criança podia fazer parte desse processo? Qualquer criança de qualquer tipo. Independente de classe social? Qualquer criança. Acabei de fazer o ano passado, eu faço um projeto na Igreja da Ressurreição, onde eu tenho jovens que são jovens de comunidades que têm dificuldades de ensino. Então, a associação manda professor e eu faço esse... O ano passado tinham 6 jovens talentosas
que prestaram exame para a Royal Academy e receberam o diploma da Royal Academy of Dance, vindo de comunidades assim, e por aí para o Brasil todo. Hoje a Royal Academy cresceu tanto no Brasil, eu me desliguei dela já tem uns 15 ou 20 anos, porque eu fui para o Teatro Municipal, já tem uma representante, já tem, ela é oficializada no Brasil, ela tem sede em São Paulo, ela tem centenas de escolas afiliadas à Royal Academy. O ensino do Brasil melhorou, não só por causa da Royal Academy, mas também porque houve uma evolução muito grande de informação para os professores, que hoje o Brasil é altamente competitivo nos festivais internacionais e nos concursos. Estão sempre colocados em primeiro, segundo, terceiro lugar. Sempre o Brasil está junto com os russos, junto com os japoneses, os coreanos e os russos. O Brasil está sempre muito bem colocado. O Brasil hoje tem bailarinos no mundo inteiro. Isso é fantástico. Isso é muito bom. E nós temos grandes bailarinos vindos de comunidades, vindo de periferias. Temos vários que, inclusive, alguns com destaque. Eu esqueci o nome do rapaz. Nós temos o Márcio Gomes, é Gomes? Não, Marcelo Gomes não. Marcelo Gomes veio de uma família mais com condições, já veio com mais cultura, com mais precisão. Veio para a minha escola, dali foi encaminhada para uma escola que é um conservatório que tem nos Estados Unidos, que preparou, ele ganhou o prêmio de Lausanne e escolheu a Ópera de Paris, onde ele terminou seus estudos e depois veio para o Brasil, foi contratado pelo American Ballet Theatre como aprendiz e hoje é o primeiro bailarino mais conhecido no América. O Tiago Soares já veio de dança de rua. Tiago Soares era o que eu queria falar. Veio para mim, através do Dino, era um professor cubano, Dino Carreiras, que tomava conta da UERJ, que cuidou dele, e da Marisa Estrela, do Centro de Dança Rios. Ele fez eu estava no Teatro Municipal, ele entrou e a gente preparou ele e a Roberta Marques durante um tempo, investiu em cima com o professor especial, eles foram para o concurso internacional de Moscou e ganhou a medalha de ouro e ela a medalha de prata. Então, depois disso, eles, o que vocês querem? Eu quero ir para o Royal. Então eu fui para o Royal tentar colocar tanto um quanto o outro. Tanto os dois foram os primeiros bailarinos do Royal. O Tiago continua e a Roberta está parando de dançar esse ano. Então, a gente pode concluir que é possível alguém que quer, mesmo sem ter condições financeiras, se procurar qualquer oportunidade como essa, vai conseguir. Vai conseguir. Independente, inclusive, da idade, né? Independente da idade. O que é importante é que ele venha oriundo de alguma escola que saiba ensinar direito e que não estrague a qualidade do físico para poder competir. Fora disso, qualquer um hoje tem oportunidade. Como você é uma pessoa que batalha muito para abrir espaços, você não acha que a gente devia ter, por exemplo, aula de balé nas escolas? Assim, que o governo deveria abrir para isso, e de teatro e de outras coisas mais, que isso também ajudaria muito a formação de plateia nossa? Já teve aulas de balé, já tiraram. Há muita lacuna. Vila Lobos mesmo tentou com que tivesse aulas de canto orfeônico, que fazia aqueles corais. Acabaram com isso, que é um erro grave, porque essa parte toda de arte, música, dança, opcional, música, dança, coral, é a maior importância, assim como o esporte, porque complementa e dá ao jovem uma vontade de estudar e de aprender. Você fez o Dança nas Escolas? Eu fiz. Um projeto que chamava Dança nas Escolas? Eu já fiz Dança nas Escolas. Eu fiz, quando estive no Teatro Municipal, eu abri o Teatro Municipal para todas as escolas públicas. Você levou mais de 90 mil professores professores e alunos. A gente preparava conforme a peça, se era uma ópera, era para alunos mais velhos, eram universitários ou alunos já de segundo grau dos últimos anos. Se era uma coisa assim, tipo o Quebra-Nós, era para todo mundo. Se era uma peça mais infantil, como a do circo, eram para as crianças menores. E fazia acontecer o seguinte, os professores vinham, a gente explicava quem era o compositor, quem era o figurinista, quem escreveu o libreto, quem era o historiador, era Shakespeare, ou era Vila Lobos, ou Floresta Amazônica. E depois o professor tinha subsídios durante um mês de preparar suas classes. E quando vinham no teatro, eles já vinham. E eu consegui fazer um programa junto com o pessoal da Unesco, que era um programa para o estudante, que foi um projeto mais importante que eu já fiz, que foi Educação com Arte. Fantástico. E esse projeto reuniu 90 mil pessoas. Que foi uma abrindo o público, aumentando até porque o público. É a oportunidade. Se você não dá a oportunidade, é impossível você querer que a coisa se modifique. Não. Né? E o retorno foi maravilhoso. Com
poesias, com desenhos, com maquetes. As classes mandavam coisa. Teve uma que mandou uma literatura de cordel, eram 100 livrinhos com a literatura de cordel feita em papel natural, por causa da Floresta Amazônica. Tinha de tudo. Floresta Amazônica é um balé fantástico. Circo dos Animais, você tem coisas extraordinárias. Circo dos Animais marcou a vida do meu filho, que hoje já é um jovem, um rapaz, e com 3, 4 anos saiu dali, mamãe, encantado com aquilo. Né? Uma coisa extraordinária, realmente. Você foi diretora artística, como eu disse, do Teatro Municipal e foi presidente também por 2 gestões. E lá você, na sua administração, você trouxe para o balé uma estrutura técnica, artística, tradição e produção de altíssima qualidade. O que foi mais difícil para você quando você chegou lá e encontrou o Teatro Municipal e teve que trazer tantas mudanças? Onde você lutou mais para conseguir esse êxito? Olha, foi difícil porque foram várias etapas. Eu entrei numa primeira fase, que foi o governo Chagas Freitas com Arnaldo Nisquet, professor Arnaldo Nisquet, na Secretaria de Educação e Cultura, nessa época. Grande figura. Grande figura. Uma pessoa que eu gosto muito. Um beijo, professor Arnaldo, um querido. A gente também está muito convidando para ele vir aqui. Coração, pois é. Também. E quando eu entrei, o teatro estava numa situação muito difícil. E estava assim, o Estado estava passando também para a CLT. Então eu pude fazer um concurso. E eu aumentei a companhia, digo, só pode existir balé se tiver as grandes produções clássicas. Como teatro, você tem que ter Shakespeare, tem que ter Romeu, você tem que começar com a base, você tem que ter as produções grandes clássicas para depois criar coisas próprias. E aí fiz uma companhia, fiz audições, fiz categorias, como tem na Ópera de Paris, como tem no Royal Ballet. Fui muito apoiada pelo professor Arnaldo Nisquet e pelo governador Chagas Freitas. E aumentei a companhia, que era uma companhia relativamente pequena, para uma companhia de dimensões assim, de 90 participantes, com várias categorias, dos estagiários ao corpo de baile, ao corifeu, segundo solista, primeiro solista e primeiro bailarino principal. Foi assim que montei. E fui viajar no mundo, escolhi as melhores produções de cada clássico. E escolhi o primeiro, que era mais fácil para um grupo ainda jovem, que tinha que se unir, que foi o Balé Copélia, que foi o maior sucesso e que lançou na Botafogo. Eu assisti. Pois é. Maravilhoso. Convidada por você, inclusive, à época. Maravilhoso. A produção mais linda que eu vi, que era do Henrique Martins, com a cenografia do José Varona. E fiquei apaixonada por ela. Eu digo, o brasileiro vai amar isso aqui. Nós vamos trazer isso. E Ana Botafogo despontou mesmo, né? Daí para frente, acho que uma das nossas maiores referências, não é, da Laura? Maior referência, eu acho que da geração dela, sem dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida alguma. Ela também já teve aqui um beijo, Ana, querida também, muito querida. A partir daí a coisa também começou a mudar. A partir daí começou a vir o público, eu não tinha público. Começou a vir público, começou o boca a boca, os jornais também falavam muito, havia jornais nessa época. E se conseguiu, então, de repente mudou a forma de apresentar, não pedaços de balé, mas uma noite inteira, com uma cenografia e com uma coreografia e vestuário, tudo internacional. Nós começamos a competir no nível do Colón, do Royal, quer dizer, crescendo. Precisava de bailarinos. Os homens ainda não estavam à altura dos internacionais. Eu queria perguntar isso. O corpo masculino geralmente é menor do que o feminino. Na época era. Agora não mais? Agora não mais. Mas era, né? Agora eles disputam de igual para igual. De igual para igual. Porque era muito mais difícil, muito mais difícil. E aí, para você botar os meninos lá dançando, era complicado, né? Ou era filho de estrangeiro, ou as pessoas achavam esquisito, e não começavam quando tinham que começar. Quando começavam, já tinham um pouco de independência, queriam porque queriam, mas já tinham mais de 18 anos de idade, 20 anos. Não dava. Quer dizer, dava mas... Forçando uma barra. Pois é, não havia aquela... O que tem hoje em dia, tem meninos brasileiros maravilhosos que começam cedo e tudo. Hoje em dia, esse preconceito que havia... Você acha que esse preconceito de fato acabou? Não é nem o preconceito. O que eu sempre achei, que é o seguinte, todos os pais estão preocupados com o futuro dos filhos. Não havia mercado de trabalho, não havia um salário garantido, não havia um futuro para um rapaz fazer balé. Hoje há. Hoje há salário, há possibilidade, se não tem aqui, tem fora do Brasil, porque hoje se ensina, a técnica que eles adquirem aqui permite eles competirem lá fora, e de irem lá fora e conseguir uma posição. Então, se não tem aqui, tem lá. Então, tem mercado de trabalho, porque não tinha absolutamente nenhum quando eu peguei.
havia o grupo do Teatro Municipal, muito bem dirigido pela senhora Tatiana Nescova, mas eram funcionários públicos do Teatro Municipal. E poucos. E poucos. Hoje em dia nós temos bailarinos por todo lado, com poucas companhias para a grandeza do Brasil. Continuamos naquela coisa. Naquela ainda, penúria. Foi aquela penúria, mas os bailarinos estão indo para fora e marcando o Brasil, o nome do Brasil lá fora. E estão chegando mais homens, os meninos, para fazer balé sem nenhuma dificuldade ou preconceito. Dalal, o balé vem e bebe no berço europeu desde sempre. Ele começou assim e é assim. Nós já conseguimos imprimir um pouco mais das nossas tintas lá verde e amarela no nosso balé? Você vai responder para a gente também no próximo bloco, porque eu faço mais um rápido intervalo nessa conversa animada com a Dalal aqui e nós voltamos já já. É rapidinho, não sai daí não.